Bom, vamos então ligando agora para o painel de número 5, que tem como tema Agrotech e Comércio Exterior, Novas Fronteiras de Competitividade. Painelista Pedro Terêncio, que é diretor executivo do Grupo Campanelli. Vamos recebê-lo? Está vindo ali lá no fundo. Inácio Modesto Filho, diretor técnico do Grupo Bom Futuro. Leonardo Alvarenga, CEO do SNASH SNA Startup Hub. E o moderador Antônio Melo Alvarenga, que é presidente da SNA, Sociedade Nacional da Agricultura. Vou deixar a palavra com o nosso moderador Antônio Melo Alvarenga. Como é que você vai? Estamos juntos. Tudo bem? Prazer, meu. Ronaldo Rosas, você é um antigo amigo. Bom, nosso painel é sobre o agro. Como vocês sabem, o agro representa em torno de 50% das exportações do Brasil. 50% é muita coisa. No ano passado, foram 152 bilhões de dólares de exportação. Em 2025, esse ano, no primeiro semestre, a pleno primeiro semestre, são 82 bilhões de dólares. Se a gente pensar que há 40, 50 anos atrás, o Brasil era um grande importador de alimentos, veja como é que o agro avançou nesses últimos 50 anos, né? E hoje nós temos aqui exatamente dois grupos empresariais, né, Bom Futuro e Grupo Campanelli, que começaram mais ou menos nessa época, há uns 40 e poucos anos atrás. São os verdadeiros heróis. Um grupo Campanelli, italiano, formado por italiano, que veio, começou a plantar café, depois passou para a pecuária, e hoje é uma potência, são 100 mil abates por ano, não é isso? Fiz o dever de casa direitinho. Então, e no Grupo Bom Futuro, era a Imagem, o pessoal do Sul, que foi para o Mato Grosso. Vocês imaginam Mato Grosso há 50 anos atrás? O que é o heroísmo dessas pessoas que foram para Mato Grosso e começaram a plantar, devastar. Hoje é um dos maiores plantadores de soja do Brasil, parece que é o maior, não é o maior? É um dos maiores, vamos falar assim, um dos maiores plantadores de soja do Brasil. São mais de 500 mil hectares plantados de soja, né? E hoje plantam soja, milho, algodão, ou seja, são grandes produtores de soja. E, recentemente, também no painel, temos o Leonardo Alvarenga, que é do SNA Startup Hub. Aí é uma coisa diferente. Ele está numa instituição que tem 128 anos, a Sociedade Nacional de Agricultura, e ele, há 4 anos atrás, trouxe uma instituição de 128 anos, no Rio de Janeiro, e ele trouxe uma vitalidade muito grande com a parte dos startups. Nada é mais moderno do que a tecnologia trazida pela garotada que descobre, que inventa e que traz tecnologia. Tenho certeza, e um dos segredos do sucesso, tanto do Grupo Campanelli quanto do Grupo Bom Futuro, é a adoção de tecnologia avançada, a adoção de tecnologia apropriada para a sua operação. Então, assim, e hoje a SNA Startup Hub está exatamente incentivando e incrementando
novas tecnologias para que sejam adotadas não só por grandes grupos, mas também por pequenos, médios, grupos em todas as áreas do agronegócio brasileiro. Então, vou passar a palavra para quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Bom, vamos lá, ordem alfabética, quem é o primeiro? Acho que dá. Acho que eu posso começar. Leonardo Alvarenga, então, começa, não é pela ordem alfabética, vamos por idade, os mais jovens em primeiro lugar. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de quem está aqui. Muito obrigado pelo convite. Vou explicar um pouco sobre o nosso trabalho no SNASH, ou SNA Startup Hub. Deixa eu ver se vai passar. Tá. Bom, o SNASH é um ecossistema de inovação aberta focado principalmente em temas do agronegócio, em temas ligados à sustentabilidade. O nosso propósito principal é ajudar na conexão de toda a cadeia de inovação do agroalimentar brasileira, conectar as soluções inovadoras das startups com corporações, com produtores rurais, com cooperativas, com investidores, com setor público, para que a inovação flua mais livremente por toda a cadeia. Temos uma atuação nacional hoje e, inclusive, temos muitas iniciativas internacionais, iniciativas com instituições globais também. Vou falar um pouco isso para frente. Prova que somos hoje uma instituição verdadeiramente nacional é o nosso retrato da rede de startups que estão hoje no SNASH. Hoje temos 172 startups ativas no SNASH. Elas estão em 17 estados diferentes do Brasil. Então, a gente tem, de fato, uma abrangência nacional. E eu gosto muito de comentar que esse número não é o mais importante, mas sim a qualidade das soluções que a gente tem dentro da nossa rede. Todas as startups passam por um processo seletivo. A gente analisa quantitativamente e qualitativamente as soluções que desejam entrar no SNASH e aprovamos ou não para que elas entrem na nossa rede. Além disso, a gente preza muito pelo engajamento que as startups têm na nossa plataforma. Então, não é meramente uma base de dados, não é meramente um catálogo, uma lista de startups que tem dentro do SNASH, e sim um grupo, uma rede muito ativa, que se autoajuda, que está sempre presente em eventos conosco, está sempre presente em programas de inovação conosco, com nossos parceiros. A gente preza muito que a rede seja viva e bastante engajada. E, por fim, a gente escolhe para entrar no SNASH de acordo também com os diversos temas que o agro e temas ligados à sustentabilidade que existem no agro e sustentabilidade. Então, a gente procura sempre as melhores startups para cada tema específico. Bom, o Antônio já falou um pouquinho, o SNASH ele é filho da SNA, Sociedade Nacional de Agricultura. Não preciso falar mais sobre a SNA, mas só citando que a SNA é a instituição mais antiga do agro brasileiro, uma instituição com 128 anos, uma instituição que tem muita história, que sempre defendeu os interesses do agro em toda a sociedade, uma instituição privada, sem fins lucrativos, uma instituição que tem grandes lideranças do agro em seus quadros, na diretoria, na Academia Nacional de Agricultura, que também já chegou a atuar como Ministério da Agricultura, criou o Ministério da Agricultura no começo da República, uma instituição que tem bastante história, tem bastante relacionamento, tem um peso institucional muito forte, está presente em comitês junto no Ministério da Agricultura, está presente em conselhos do agro, né, e com outras associações setoriais, com a CNA, com a ABAC, com outras associações. E a gente lançou, há 3 anos atrás, o
SNES também para ajudar o agro e mais inovação. Aqui é um pouquinho como a gente ajuda as startups, não vou entrar em mérito de cada uma delas, mas principalmente a gente ajuda, como eu já falei, com conexões, é o que a gente faz de melhor. A gente ajuda com investimentos também, vou falar um pouco sobre isso depois. A gente tem uma equipe de mentores e consultores preparados para ajudar as startups dentro de temas do agro ou não. A gente tem um espaço físico, inclusive, eu vou mostrar umas fotos daqui a pouco sobre isso. Também temos a SNA tem um campus rural aqui no Rio de Janeiro, aliás, todos estão convidados a conhecer, fica na Penha, é uma área de 15 hectares, uma fazendinha dentro da cidade do Rio de Janeiro. E a gente usa também como Farm Lab para as startups que quiserem fazer uma POC, testar algum produto. Temos também canais de comunicação muito relevantes na SNA, como a Revista Lavoura, o próprio portal da SNA, a Revista Animal Business, e as startups podem utilizar para divulgar os seus projetos, divulgar os seus produtos. A SNA também tem uma faculdade, a faculdade chama SNA Digital. As startups podem utilizar elas tanto para consumir cursos, como também para colocar cursos na plataforma que eles podem monetizar, divulgar seus produtos através de cursos também. Sobre a plataforma, como a gente trabalha nacionalmente, a gente trabalha no sistema Phygital, né? Então a gente tem alguns espaços físicos relevantes, a nossa sede é no Rio de Janeiro, e a gente tem alguns espaços em parceria com outras casas, com algumas outras instituições em outros lugares do Brasil. Temos em Goiânia, em Campinas, estamos trabalhando também para ter uma na Bahia e um no Sul. Mas também, como as startups, né, o trabalho está espalhado nacionalmente, a gente trabalha também através de uma plataforma online, onde a gente consegue dar mais conexões para todas as startups. Aqui é a nossa sede do SNES, aqui no Rio de Janeiro. Tem uma área bastante interessante, uma área de convivência, uma arena, um coworking. Então, as pessoas vão trabalhar, fazer reuniões, levar clientes, levar investidores. E também a gente faz vários eventos lá. É bastante recorrente, inclusive a gente acabou de ter na semana passada um evento sobre a nova regulação de crowdfunding, com a CVM, com o superintendente da CVM, que está no final ali da foto, o Bruno Gomes, explicou um pouquinho sobre a nova regulação da CVM. Essa foto é antiga, que a gente tem um acordo de cooperação técnica com eles também, então fez parte do escopo desse acordo de cooperação. Mas também a gente faz eventos de uma forma geral. A gente, por exemplo, o SNES Day One foi um evento de lançamento do SNES. A gente trouxe muita gente boa para participar, para mostrar e fazer uma conexão, que no fim das contas o que a gente faz mesmo de bom é fazer conexões, dar relacionamento e ajudar todos a acessarem mercados e a inovação fluir. Aqui alguns eventos que a gente já participou, que a gente costuma participar de vários eventos também, grandes conferências, né, muitas vezes com a arena de inovação, levando startups para lá. É o caso lá do Congresso Conecta Agro, foi em Campinas. Inclusive o Afarm, o Bernardo esteve lá, levamos novas startups para lá. No BioBrasil Fair, Naturaltech, é a maior feira de alimentos naturais e orgânicos da América Latina. A gente, por 3 anos seguidos, também faz arena de inovação no evento, levando sempre startups. E a gente sempre leva startups em todos esses eventos. Rio Innovation Week também, a gente participou por 4 anos seguidos, levando vários startups. Teve um ano, se não me engano foi ano passado, a gente levou mais de 25 startups para o evento. Sempre a gente leva nossas startups, nossos parceiros para eventos também, eventos maiores. E agora a gente tem o nosso próprio evento, nosso evento maior, que é o Inova AgroTour. A gente está lançando esse mês, inclusive a primeira etapa vai ser na Bahia, no dia 27 de novembro, dentro do EAgro, que é a maior feira de inovação para o agro na Bahia. Estamos lançando esse mês o evento que, na verdade, é um evento itinerante com várias etapas, onde a gente, o grande propósito é levar inovação no agro para lugares onde as startups não chegam, onde a inovação não chega com tanta facilidade. Então, o nosso grande projeto é conseguir levar para conectar essas startups com produtores rurais que muitas vezes não conhecem essas soluções que podem ajudá-los muito bem
resolverem problemas no dia a dia, ajudar empresas, investidores a conhecerem mais essas startups, o setor público também, é claro, muito relevante, ajudá-los também a conhecer mais o trabalho das startups, se interessarem e aí que a gente consiga que as startups acessem o mercado de uma forma muito mais conectada e a gente consiga gerar, de fato, uma rede de conexão, uma rede de cooperação, um ecossistema de inovação nacional para a inovação no agro brasileiro. Que hoje em dia não existe isso. Existem comunidades de inovação não conectadas e acaba que existe muita assimetria, acaba que existe muito ruído, acaba que cooperativas, produtores rurais, empresas não conseguem acessar a inovação da melhor maneira e, por outro lado, acaba que as startups não conseguem mostrar as suas soluções também da melhor maneira e que haja negócios entre eles e que a adoção da inovação no agro seja bem feita. Botei esse slide aqui também para falar, como aqui é um evento sobre comércio exterior, mostrar aqui um pouquinho das nossas iniciativas internacionais. A gente já fez alguns projetos fora do Brasil, né? Inclusive, né, a gente teve agora em setembro na China, a convite do governo chinês, levamos uma delegação com 3 startups para conhecer a China dentro de um seminário sobre agricultura sustentável e redução da pobreza. Então, eles passaram 3 semanas, 20 e poucos dias lá na China, fazendo um relacionamento com empresas chinesas, com o governo chinês, com instituições chinesas de um modo geral, visitando locais, visitando propriedades rurais, visitando empresas, tendo aulas também sobre a experiência chinesa, no caso, para redução de fome, redução de pobreza e inovações tecnológicas chinesas também. E foi muito interessante, porque foi uma experiência única, uma experiência incrível que a gente conseguiu proporcionar também às startups. Falando um pouco na parte de investimentos, né, a gente tem muitos parceiros de investidores, que a gente ajuda também com o Deal Flow, mas a gente tem nosso próprio braço de investimentos da SNA. Tá? Então, a gente é o InvestNova, que é o braço de investimentos para investir nas startups da rede SNES. Tá? Aqui é um pouco os critérios que a gente usa para que a gente faça um investimento através da InvestNova. Já investimos em 9 startups diferentes. Tá? Aqui são elas. E não vou falar o que cada uma faz aqui, mas a gente tem muita confiança que cada uma delas vai ser o próximo unicórnio. MBR Agro, Já Entendi Agro, Agroboard, Cycrop, Techgraph, Velos 1,5 grau, B4A e Bem Agro. E por fim, a gente tem nossa nova venture, que é o Agripool. O Agripool, ele também faz parte da nossa vertical de investimentos. É uma joint venture com a WBGI, que é uma casa de investimentos de Piracicaba, muito ligada à Exalc. E o Agripool, ele é um pouco a gente abre a nossa, digamos, nossa tese de investimentos para investir também junto com outras pessoas, instituições ligadas ao agro que tenham interesse em investir em startups, não só para o retorno financeiro, mas também que essas startups ajudem essas pessoas ou essas instituições em problemas do dia a dia que eles enfrentam. Então, eles se aproximam das startups para adotar mais as soluções, conhecem melhor e para adotar as soluções e conseguir também ajudar também a resolver os seus desafios. Bom, aqui um pouquinho o que a gente entrega para mantenedores, né, para quem está junto conosco, para corporações, para produtores rurais que tenham interesse também em estar dentro do nosso ecossistema de inovação do SNES. Tá? Principalmente o que a gente entrega é um programa de inovação para produtores e empresas, ou SNES Pipe, e diferente de outros programas que a gente vê no mercado,
a gente não faz isso apenas uma seleção das startups para resolver as dores. A gente mapeia os desafios, mapeia os problemas que o nosso cliente tem, que essa empresa está passando, vai achar no mercado quais vão ter o melhor fit para resolver esse problema e, após a gente escolher as startups que estarão conosco para resolver o desafio, a gente faz um acompanhamento contínuo da POC que está sendo implementada, até que haja, de fato, um retorno sobre o investimento para a empresa, para o produtor, para quem está pagando aquele desafio, aquele programa de inovação. Então, a gente chama isso são os dois gates, o gate de refinamento e o gate de conceito, e a solução do SNESH é uma que a gente acredita que é palpável, entregável, que gere retorno sobre o investimento feito. Além disso, a gente oferece um programa de capacitação e inovação aberta para corporações, para empresas, para instituições que não são familiarizadas com inovação aberta. Muitas vezes não se sabe como essas instituições vão trabalhar junto, né, com os times internos vão trabalhar junto com os times das startups. Muitas vezes não se sabe como como as soluções vão ser absorvidas pela empresa. Então, a gente oferece um treinamento intensivo também para ajudar a mudar também a cultura, mudar a cabeça das organizações. A gente oferece também participação em eventos ou até fazer eventos exclusivos com toda a nossa rede, não só a rede do SNESH, mas a rede da SNA de um modo geral. Tá? Inclusive, eu esqueci de falar quando eu falei sobre o Nova AgroTour. A primeira etapa agora é na Bahia, dia 27 de novembro, mas a segunda etapa vai ser aqui no Rio de Janeiro, dia 12 de dezembro. Aliás, vocês estão todos convidados aqui. Espero contar com todos vocês lá, inclusive aqui o Inácio e o Pedro. Vou convidá-los também para participar do nosso evento. A gente oferece também um programa de divulgação. Como eu disse, a SNA tem canais de comunicação muito relevantes, né, para o agro, muito lido por agrônomos, por produtores rurais, por consultores. E, inclusive, a gente lançou, no começo desse ano, a revista Lavoura, focada em inovação no campo. Era uma matéria com 17 startups diferentes, uma revista só sobre inovação. A revista Lavoura é uma revista que sai há 128 anos. E a gente faz todo um trabalho também de divulgação, de colocação e publicidade das empresas dentro das nossas redes sociais, dentro dos nossos canais de comunicação. Tá? Ou então, quero falar sobre um tema focado, um tema do meu interesse para essa rede de contatos que vocês que é muito especializada. Então, a gente pode mandar uma newsletter focada nisso, pode fazer uma matéria sobre esses programas. Tá? Eu acho que isso que eu tinha que falar. Não sei se eu estourei um pouco tempo, mas obrigado por passar a palavra aqui para os nossos outros convidados. Primeiro agora, Pedro. Pode ser, lógico. Pode ser, Antônio. Obrigado, Léo. Boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu faço parte do Grupo Campanelli, é um prazer, obrigado pelo convite. A gente vai falar um pouco daquilo que a gente faz, só compartilhar um pouco do que a gente tem feito dentro do agronegócio, em produção pecuária de proteína bovina e açúcar e álcool. Né? Então, o Antônio falou no começo, né, que o agro é aproximadamente 50% de toda a exportação, né, e é mesmo. E a gente era importador, né, net de alimento. Quando teve o caso, para quem é um pouco mais velho, lá do vazamento em Chernobyl, né? Então teve uma discussão no Brasil se ia ou não importar carne daquela região, né? Imagina, né? Importar carne radioativa, né? Então o governo brasileiro teve essa discussão porque não era autossuficiente em carne. Hoje a gente é o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Então do trade mundial de carne bovina, 30% é o Brasil, né? Então a gente é motivo de orgulho, né, de cogitar há 30 e poucos anos atrás de comprar carne
contaminada por radiação porque não tinha carne, até ser o primeiro player e ser 1/3 de todo o bife que está tradando aí no mundo é brasileiro, né? Então, para nós isso é super importante. A gente está focado nisso, né? Nosso negócio todo dia é acordar e dormir pensando em produção, né? Eu vou mostrar só um pouco daqui da nossa história bem rápido para vocês conhecerem a gente. O Antônio falou, a gente é um grupo de imigrantes italianos que em 82 a gente já tinha produção, a gente foi mudando conforme as ondas de produção. A nossa produção está toda no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo. A gente foi estabelecida, a gente pensou à frente do nosso tempo. Produtor rural, se você está familiarizado com isso, produtor rural é uma pessoa jurídica, mas pode ser um CPF, na maior parte do Brasil é um CPF, e a gente estabeleceu uma SA em 82, ou seja, então desde 82 nós somos uma SA, naquele momento focada em laranja, em citricultura, né? Ou seja, a gente foi um dos grandes produtores de citros no Brasil. Em 2017, a gente, para diversificar o nosso negócio, a gente estabeleceu um novo business, que é a Tecnobeef, que é uma indústria. A gente fornece vitaminas e minerais para outros produtores de gado de corte e gado de leite, né? Então a gente estabeleceu essa indústria em 2017. Em 2019, pela demanda do nosso negócio, a gente acredita muito em tecnologia e a gente sentiu falta, embora o Brasil seja o maior rebanho comercial do mundo de gado bovino, tem muita universidade aqui, mas faltava pesquisa em larga escala. Então a gente estabeleceu um centro de pesquisa, é o maior centro de pesquisa da América Latina em pecuária, dentro de uma unidade nossa, para gerar conhecimento para a nossa própria produção, mas também para compartilhar isso, né? Então esse ano mesmo a gente teve 3 ou 4 trabalhos publicados em revistas que são peer review e que são de impacto alto. E no painel anterior aqui, o senhor Roberto Gianetti comentou também que o Brasil importa 80% dos fertilizantes usados na agricultura, né? Isso é um fato, depende se a gente está falando de NPK, mas isso varia um pouco mais para lá. Mas ano passado a gente fundou uma outra companhia que a gente chama de Telo, o nome dela é Telo, que aí é uma companhia de fertilizantes organominerais. Ou seja, por quê? A gente quer diminuir a dependência da importação e aí a gente também acredita em economia circular. Então a gente vai pegar o esterco bovino, vai combinar isso com outras coisas para virar e retornar isso para o campo, para ser um biofertilizante, né? Então ele tem uma fração mineral, ele tem uma fração orgânica, né? Então com isso a gente acredita que vai melhorar, eu vou mostrar alguns dados, tanto a microbiota do solo, também como a dependência externa de fertilizante. Então aqui são um pouco daquilo que a gente faz nas nossas unidades. A gente estamos localizados em São Paulo, então 100% da nossa área agrícola é dedicada para cana-de-açúcar. A gente produz o equivalente a 90 milhões de litros de etanol por ano. A gente abate 140 mil animais, ou seja, os animais estão no confinamento, a gente engorda eles, fornece comida, depois de um período manda eles para o abate. A parte desse período os animais passam no pasto, então a gente chama de recria, uma fase de crescimento. Nós fazemos, então, a gente recolhe esses animais, eles estão comendo muito todo dia e ao mesmo tempo que eles estão comendo muito, eles estão urinando e defecando todo dia. Aí o que a gente faz? A gente recolhe esse esterco e composta, um processo de compostagem, ou seja, a gente deixa a natureza fazer o serviço dela, bactéria mudar a relação de carbono e nitrogênio que tem no esterco para um produto que vai poder ser utilizado no campo. Então a gente trabalha com 120 mil toneladas de composto por ano. E na Tecnobeef a gente produz minerais e vitaminas para outros produtores, né? Mais ou menos aquele centro que você compra na farmácia, né? Quando você está com imunidade baixa, é basicamente isso que a gente faz na Tecnobeef e a Telo que eu acabei de comentar com vocês. Parte daquilo que a gente acredita dos negócios, a tecnologia
é o cimento disso tudo, mas olhar com sinergia tanto a agricultura como a pecuária, né? Então, como a gente tem os dois negócios, a gente procura integrar os dois para minimizar os inputs no sistema e maximizar os outputs, né? Então, o que para vocês, eu sei que a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Então, boa parte da rotina de vocês não está no agronegócio, mas essa foto ali tem uns fardos de feno, aquilo a gente recolhe do campo, da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar, quando a gente recolhe ela, sobra a palha no campo. Essa palha não tem valor para virar nem açúcar, nem etanol, mas ela tem um valor para virar comida para os animais. A gente recolhe, volta, falei que os animais estão defecando, aquilo vai virar composto e volta para o campo de novo como fertilizante, né? A gente acredita, a gente fala muito de agricultura de precisão, a gente fala muito também dentro de casa de agropecuária de precisão, né? Ou seja, usando inovação para ser mais acurado naquilo que a gente está fazendo. Então, e aqui é o nosso centro de pesquisa, né? A gente tem bastante orgulho disso porque, primeiro, demanda muito tempo e esforço. A gente tem 3 PhDs full-time trabalhando com isso. Pesquisa no campo ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque os volumes são grandes, a gente está sujeito ao clima, está sujeito às condições edafoclimáticas e a gente está trabalhando no final do dia, cada animal desse da foto aí é um animal de 550 quilos, ou seja, então a gente não está trabalhando que você vai lá, pega e manuseia, ele tem que ter toda uma operação por trás. Para quê? Para a gente conseguir gerar um número mais acurado que vai representar a realidade, né? Então, hoje em dia, no painel anterior alguém falou da IA alucinando ou derrapando, né? Então, o nosso time usa IA para análise de dado aqui, mas o que a gente quer aqui é ter o dado mais confiável possível. Por quê? Porque esse é o grande problema, essa é a nossa grande dor, né? Quando a gente trabalha em larga escala, como eu vou confiar se aquele número que eu estou recebendo foi ao acaso, aleatório, ou foi o efeito de algum tratamento que eu fiz? Por isso que a gente colocou o centro de inovação dentro das nossas estruturas. Aqui do ponto de vista de tecnologia, né, como curiosidade, aqui esse coxo verde, o boi tem um brinco, é um brinco que tem frequência de rádio, ou seja, então toda vez que o animal vai comer, tem antena ali do lado, ela manda para uma estação, que depois manda para uma nuvem, que fala para a gente quanto tempo que ele está comendo, quantas visitas que ele fez no coxo, quantas visitas ele fez ao bebedouro, e no bebedouro tem uma plataforma que é uma balança e também está pesando ele em tempo real. Ou seja, então por que a gente faz isso? Justamente para entender melhor o que está acontecendo quando a gente está fazendo algum tratamento. E por que é importante? Primeiro, porque a gente está buscando rentabilidade. Segundo, a gente também está procurando sustentabilidade. Quanto menos input eu colocar no sistema, mais sustentável a gente vai ser. Uma métrica que a gente usa é quantos quilos de alimento eu estou usando para fazer 1 quilo de carne. E aí, obviamente, que se eu tenho medidas em tempo real, mais precisas, eu consigo tomar uma decisão mais acurada. A gente ficou orgulhoso esse ano aqui, nós fomos reconhecidos também pelo FINEP, né, do MIDIC, né, está dentro do MIDIC. Em inovação, a gente conseguiu captar próximo de 50 milhões para investir em pesquisa em pecuária de precisão, também com foco em redução de emissão e sustentabilidade, né? Então, foi um trabalho que o time colocou muito esforço nisso e agora no segundo semestre a gente teve essa chancela, porque além do dinheiro com taxas especiais, que é super importante para conduzir pesquisa e inovação, também a FINEP é um órgão super criterioso, né? Então, a gente tem um orgulho de ter conseguido pegar isso. Quando a gente está falando ali de emissões, né? Então, todo mundo fala de metano, né? Na pecuária. Metano
é parte daquilo que a gente está fazendo, mas no final do dia a gente quer saber quantos quilos de carbono equivalente precisou para produzir 1 quilo de carne. Comentando um pouco também, se a gente tiver mais tempo depois no painel para discutir, vou adorar responder e discutir perguntas, mas isso aqui a gente está super animado com isso. Isso aqui já são alguns dados quando a gente volta o biofertilizante para o campo em diferentes culturas, né? Então aqui está falando de cana-de-açúcar, milho, sacos por hectare, silagem de milho, soja e café. Por que isso aqui é super animador para a gente, né? Porque além de voltar os nutrientes para a planta, a gente está voltando estrutura de solo, microbiota, não só melhorando a produtividade, como aumentando a resiliência da cultura, né? Por que aumentar a resiliência? Vocês vão ouvir cada vez mais isso e por que é importante. Então a gente está tendo, coincidentemente, está tendo a COP30 em Belém, então está em discussão de mudança climática, ou seja, então regime de chuva mudou, tem lugar que está chovendo mais, tem lugar que está chovendo menos, elas estão mais erráticas, ou seja, então a planta, além de produzir, ela precisa ser resiliente, ou seja, ela precisa aguentar pancada, períodos de estiagem mais longos e mesmo assim continuar produzindo. E isso é o que a gente chama de sinergia, né? Porque a gente está pegando um composto que vem da produção animal, esterco e urina, a gente processa com outras fontes de carbono, por exemplo, o subproduto do etanol de segunda geração, ou seja, o etanol de primeira geração é quando você usa cana-de-açúcar e faz o etanol. Aí isso sobra o bagaço de cana. Aí você pega o bagaço de cana, processa isso de novo com reação enzimática e você faz o etanol de segunda geração, que hoje muito tem ido para a SAF, né, o combustível de aviação. E aí esse etanol de segunda geração tem um resíduo, né? Então a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, né? Tudo que a gente faz na vida tem um resíduo. E aí o problema não é ter resíduo, né? O problema é o que a gente vai fazer com esse resíduo. E aí a gente pega esse resíduo, compõe o produto da tela, ou seja, a gente pega o resíduo de etanol, aumenta a fonte esse carbono que ficaria sem uso, ele volta para dentro e volta para o campo, e não só aumentando a fixação de carbono no campo, como também aumentando a produtividade. E por que é super importante falar de produtividade, né, pessoal? Porque lá na COP ou aqui, às vezes é muito charmoso ou sexy, né, falar só de sustentabilidade, né? Mas no final do dia, né, quem está no vermelho não vai pensar nisso, né? Então a gente tem que aumentar a produtividade, porque produtividade aumenta o resultado de quem está lá no campo, né? Então isso aqui é fundamental para não só para pagar a conta, mas como para ser mais sustentável, né? Quanto maior a produtividade, mais sustentável a gente vai ser. E aqui alguns exemplos que a gente tem usado na pecuária. A gente tem postes com câmera, monitorando os animais 24 horas com o IA e falando assim, falar um alerta lá e fala assim: Pedro, esse curral aqui você tem que colocar mais comida. Pedro, naquele outro curral você tem que tirar comida. Pedro, naquele curral tem boi ficando doente. E a IA vem aqui, é só mostrando um pouco dos horários ao longo do dia, né? Assim, ali mandou, às 8 da manhã faltou comida, o que a gente tem que fazer? E aí a gente tem o olho humano, só que o olho humano às vezes nos engana, né? Então, desenvolvimento junto com um pessoal da Universidade de Wisconsin, lá em Madison. Isso aqui é uma vaca, ela está andando, então a gente tem um score, ela está mancando ou não está mancando, né? Então isso é uma medida que pode ser que é subjetiva, se é só o avaliador, mas aqui a gente coloca os pinpoints nela e aí a IA vai falando para a gente, não, essa vaca está com o andar dela normal ou não, né? Então obviamente que tem que ter um treinamento, né, da IA. E por que isso aqui é importante? Além, se a vaca não anda, tem dificuldade para alcançar o alimento, ela produz menos, e também tem o bem-estar animal. Ninguém quer comprar uma carne ou um leite de uma vaca que está mandando, que está se arrastando, né? Então, isso aqui, junto com a Universidade do Wisconsin, e, como eu falei, um pouco de pasto, a gente tem áreas grandes, e aí, para saber se o pasto cresceu ou não cresceu, a gente usa imagem de satélite para falar, ó, choveu em tal área, está chovendo, o capim está crescendo em tal taxa, pode colocar mais animal, ou tira mais animal. Isso aqui é de uma área que a gente tem na região de Araçatuba. Então, o que está mais verde é porque tem mais capim. O que está mais amarelo é que tem menos capim.
Então, só estou andando aqui por conta do tempo. A gente tem usado câmera e drone para fazer pulverização, sementear, e procuramos medir todas as coisas que a gente tem feito lá dentro. Usando tecnologia, usando algumas das startups que o Léo mostrou, o D'Amico da Cycrop, por exemplo, a gente trabalha junto em algumas coisas. E por que a gente também acredita em tudo isso em relação ao comércio exterior? Porque cada vez mais o cliente que a gente está vendendo a nossa carne, ele é mais exigente, ele quer saber o que ele está comprando, mas também como foi produzido. Então, a gente poder garantir os processos e o processo produtivo e da onde vem é cada vez mais importante, né? Então, para finalizar, por que a gente também está nesse negócio? Isso aqui, a Bain Consulting liberou isso aqui recentemente. Depois dos Monjaro, o GLP-1, tudo isso, o consumo de proteína já era crescente e ficou mais ainda. Isso aqui é uma pesquisa com vários países, mas, ou seja, se o cara come menos porções, ele tem que concentrar a quantidade de proteína, e aí proteína animal, seja leite, corte, aves ou suínos, tem um papel mais importante ainda na dieta do ser humano, né? Então, isso aqui é uma pesquisa mostrando que países como a Indonésia, China, Estados Unidos, quando eles perguntam se deseja comer mais proteína, na Indonésia, 60% da turma falou sim, eu gostaria de comer mais proteína, né? Então, aí o nosso papel é produzir essa proteína de maneira mais eficiente, mais sustentável, com volume maior. Então, era isso que eu tinha para falar. Antônio, muito obrigado pelo tempo. Se tiver um período no final, a gente vai responder e trocar ideia. Muito obrigado. Inácio. Então, boa noite. É boa noite, né? Quase boa noite. Satisfação, Inácio. Eu trabalho na Bom Futuro há 25 anos. E aí eu vim falar um pouco de agricultura para vocês. É muito interessante e a oportunidade é ímpar para mim dizer para vocês que o produtor rural um santo. A gente tinha que endeusar os produtores rurais. Realmente passa todos os seus investimentos, fica a céu aberto, sem controle, né? E aí depende muito do clima. Então, nós, mais do que nunca, precisamos de ter tecnologia dentro das propriedades para conseguirmos termos altas produção. E um fato, só se consegue dar sustentabilidade no nosso negócio com altas produções. Não tem. O modo de se dizer, tulha cheia é que realmente dá ao produtor uma capacidade de fazer inovações em suas propriedades. Eu vou fazer uma apresentação. Tem um vídeo da Bom Futuro, vocês poderiam passar ele primeiro. E aí eu faço a apresentação. Só para vocês entenderem um pouquinho da Bom Futuro, né? Muitas pessoas olham para o céu e, no silêncio do pensamento, tentam imaginar o futuro. Outras mantêm os olhos no infinito, em busca de algum tipo de resposta. Nós aprendemos a olhar para um lugar diferente. O futuro é consequência dos nossos atos. É nisso que acreditamos. E foi esse pensamento que nos trouxe para o Mato Grosso há mais de 30 anos. Desde o início, tínhamos grandes sonhos. Mas é como reza a sabedoria do povo. Quem planta, colhe. E nós colhemos bons resultados.
Hoje contamos com diversas unidades e somos destaque em qualidade e reconhecidos pela qualidade. Somos uma indústria a céu aberto, produzindo mais que commodities. Trabalhamos para alimentar e vestir o mundo. Somos referência em produtividade. Resultado alcançado através do auxílio da tecnologia, planejamento, organização e muito trabalho. Produzimos em harmonia com a natureza toneladas de soja e milho, o que nos torna um importante produtor de alimento para o mundo. Na cultura do algodão não é diferente. A inovação e a experiência proporcionam resultados importantes, fazendo da Bom Futuro a maior produtora brasileira e uma das maiores do planeta. É por essas e outras que Mato Grosso é o 5º maior produtor de algodão no mundo. Ainda na lavoura, nos destacamos em biotecnologia ao produzir e comercializar sementes de algodão e soja com altíssimo controle de qualidade, que atendem às necessidades dos maiores produtores agrícolas do Brasil. A criação bovina também é nosso destaque. Com muito empenho, trabalhamos com a criação de gado bovino com raças Nelore e cruzamento industrial. A alta qualidade genética, nutricional e a rastreabilidade nos permitem destinar grandes áreas para a modalidade em nossas unidades, resultando no maior projeto de integração lavoura-pecuária do mundo. E quando o assunto é sustentabilidade, nosso trabalho segue em frente. Preservamos milhares de hectares de mata nativa em reservas legais e áreas de proteção permanente, garantindo o cuidado de espécimes nativas de animais, plantas e milhões de outros seres vivos. O empreendedorismo tem lugar por aqui. Atuamos também na produção de energia limpa e renovável, com constantes investimentos e expansões no setor elétrico. Contribuímos com o progresso, unindo Mato Grosso a grandes desafios. Ações como essas garantem o reconhecimento da Bom Futuro como um líder nacional na geração distribuída em fonte hídrica. Dessa forma, ajudamos a potencializar o desenvolvimento de novas regiões do Brasil. Nossos resultados acontecem por meio de nossos mais de 7.000 colaboradores. Eles são os responsáveis pelo nosso sucesso e nós nos sentimos responsáveis por cada um deles. É por isso que investimos na excelência do ambiente de trabalho, na tecnologia que facilita com qualificação e renda, elevando a qualidade de vida deles e de seus familiares. E a capacitação profissional também é parte do nosso dia a dia, o que inclui cursos técnicos e de desenvolvimento, aplicados constantemente em nossas unidades. Só quando investimos em treinamento, podemos garantir que nossos resultados sejam cada vez melhores. A qualidade e a seriedade do nosso trabalho é atestada por diversas certificações, sejam elas a respeito dos nossos processos, proteção ambiental ou qualidade da nossa produção. Orgulho para nós e garantia para todos ao nosso redor. Além disso, cuidamos das pessoas próximas a nós, com atenção especial às crianças. Protegemos o hoje e o nosso amanhã. O futuro será o resultado das nossas atitudes. É nisso o que acreditamos. E por isso, agimos com determinação, perfeccionismo e sustentabilidade, protegendo tudo e a todos ao nosso redor, buscando sempre agir melhor e trazer o novo. Renovar é o que faz o futuro acontecer. O Bom Futuro.
Pessoal, vocês não têm ideia do tamanho de oportunidade que tem o agronegócio a oferecer ao Brasil. Nós estamos, vamos falar assim, iniciando. Eu falo que tem muito, mas muito a integrar ao povo brasileiro alimentos de qualidade. O potencial nosso é fantástico. Nós temos muitas entidades, talvez não bem dentro de uma gestão de visão aí das pessoas que lideram o país, talvez não tenha dado a importância devida numa atividade que hoje representa a maior fonte de PIB do Brasil. E, por falta disso, a grande maioria das pessoas, ou assim, as grandes entidades que tem no mercado, puxa para um lado, puxa para o outro, e assim vai. Precisamos estar mais presente dentro dos, vamos falar assim, desses órgãos que trabalham em razão da agricultura. Falo assim, a Embrapa, uma entidade com tamanha grandeza e que já forneceu e ainda continua fornecendo muitos trabalhos científicos que estão sendo utilizados dentro da nossa agricultura. Não tem dentro do universo atual uma grande visão das pessoas. Não dão a importância devida para um tamanho de uma responsabilidade. Tive nos Estados Unidos agora, o mês passado, eu vi o tanto de pesquisadores brasileiros que estão saindo daqui e indo para lá. E vi que nós temos uma capacidade diferente do mundo aí. Os nossos pesquisadores brasileiros, devido às condições aqui, o que eles fazem por aqui, jamais as pessoas lá fora conhecem. Então, essas pessoas, quando vão para lá, eles são vistos diferente, porque realmente aqui é um aprendizado muito forte, muito grande na agricultura brasileira. Eu tenho muito assim a dizer que a gente poderia estar muito melhor se o nosso universo de aprendizado, eu falo assim, as pessoas, hoje nós não temos qualidade do ensino, ele caiu muito. Então eu vejo uma necessidade muito rápida e urgente a gente fazer uma reciclagem aí dentro das nossas universidades. Não tem. O que a gente está recebendo no campo atual, eu que trabalho há muito tempo, recebendo esse pessoal do campo, tem muita coisa para ser feito. A gente tem a oportunidade de conhecer. E estamos uma deficiência muito forte de mão de obra qualificada. Por quê? Nós recebemos máquina agora de alta tecnologia. E aí nós não temos pessoas para trabalhar nessas máquinas. Então é muito treinamento que a minha empresa, ou toda a grande maioria das grandes empresas, tem que fazer para dentro de casa, para treinar essas pessoas que elas deveriam estar vindo treinadas e com conhecimento. Isso não está acontecendo. Quem está fazendo essa mão de obra são as próprias grandes empresas e médios produtores, fazendo isso no dia a dia. Isso não era, vamos falar assim, uma evolução que a gente poderia ter tudo muito mais rápido. Então a gente passa por muitos gargalos, dificuldades em razão de nós não podermos ter pessoas de qualidade para trabalhar com esses equipamentos que estão chegando em nossas mãos.
Então, isso é uma grande dificuldade, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que a gente pôs ali para desafio para alcançar altas produtividades. Eu nem me apresentei assim, mas eu sou engenheiro agrônomo, me especializei em irrigação e já tenho muito tempo no campo. E quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, cara, nós precisamos mostrar quem é o agro, porque, infelizmente, a COP30 aí, houve um desvio, eu acho, de raciocínio das pessoas querendo, vamos falar assim, enfatizar que o produtor rural é um grande problema de emissão de gás. Mas eles estão na contramão e tem que entrar para dentro das propriedades e entender o que nós estamos fazendo para eles falarem o que estão falando lá. Eu acredito que o nosso ministro da Agricultura, que é um produtor rural, cria boi, plantou soja, plantou milho, ele vai ter a oportunidade de mostrar e reverter o que foi postulado dentro da COP30. E ainda aguardo também, as pessoas parece que esquecem ou não raciocinam, né? Mas um dos grandes poluidores do mundo é a indústria. Não mudou nada. Os caras poluem e eles vêm atacar nós. Eles estão achando que vão conseguir tirar o produtor do rumo que ele tem, pela capacidade que ele tem, e que as tecnologias que nós temos, nós vamos superar e muito o desejo das pessoas de fora, que querem fazer com que a gente não produza mais. E a gente é o maior do planeta em conservação ambiental. Não tem contexto, pela produção que nós produzimos por hectare e o que a gente conserva. Tem que ir para dentro de casa. E eu até tenho que fazer uma homenagem aí, não tenho nada a ver com política, mas está sendo feita dentro do estado do Mato Grosso um centro de eventos Novo Mato Grosso, e aonde teve a percepção de se colocar uma casa do produtor rural, aonde quem adentrar dentro do estado do Mato Grosso e conhecer aquele centro de evento vai ter a oportunidade de ver como é que cresceu o Mato Grosso, e como que está crescendo e como é o dia a dia, a sustentabilidade e a produção de insumos, carne, soja, milho, algodão, tudo. Então, lá as pessoas vão poder conhecer um pouco melhor a produção que é destinada ao povo brasileiro e à exportação. Vamos embora lá? Eu só tenho... eu tenho 3 minutos, mas eu vou ser bem rápido aqui. Está ali na tela. Aqui está mostrando um pouquinho da Bom Futuro. O Antônio, quando falou, a gente tem uma área hoje de 352 mil hectares de cultivo. Desses 352 mil hectares, numa segunda safra, planta 225 mil hectares de algodão. Então, a safra é 352 mil. A safrinha, que é o segundo plantio, que ele se realiza a partir de janeiro, a gente cultiva 225 mil hectares de algodão, 80 mil de milho. Tem uma pastagem de 95 mil hectares. Esse arroz aí é só para atender as cantinas da empresa Bom Futuro. Né? Eu só voltando aqui atrás,
a gente está, só para vocês entenderem, a Bom Futuro está em todos os 4 cantos do estado, norte, sul, leste e oeste. A gente tem um pouco em cada região do estado do Mato Grosso, um pedaço de terra. O que nos dá isso? Nos dá o seguinte: se deu problema numa região, a gente consegue na outra região estar favorável, e assim por diante. A gente nunca pegou um ano assim, que pegou todas as regiões e teve um desastre climático. Então, sempre, tem uma outra propriedade, perdeu por seca, você compensa com a outra. Então, essa é a grande jogada do trabalho da Bom Futuro. Então, isso dá uma segurança muito grande no que se faz a questão de produção. Então, temos no Vale do Araguaia, na região oeste, que é Sapezal, temos no centro, que é Mutum e Lucas do Rio Verde, temos no Matupá. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Como é que você está num momento igual nós estamos, né? A soja com um preço baixo, o algodão também nós temos sentido um impacto, uma situação um pouco abaixo da média do preço normal. Mas como é que se convive com uma situação que você tem nas commodities baixos preços? Você tem que atrelar algumas ações dentro da empresa. Redução de insumos, uma delas. Vocês têm uma condição de dizer aonde, quando e como vai fazer, né? Então, você tem que ter um conhecimento muito forte da onde pode tirar nesses momentos. O Brasil é um dos grandes importadores de fertilizante. A gente tem aí 42 milhões de toneladas de insumos que o Brasil importa. E é incrível, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? O frete marítimo, às vezes por tonelada de fertilizante, para vir, custa mais barato do que eu sair do Porto de Santos e levar numa fazenda no Mato Grosso. É umas coisas assim que a gente fica pensando ainda a burocracia portuária, que nós temos que entra governo, sai governo e as coisas não se resolvem. Então isso aqui deixa a gente um pouco assim, cara, por que não acontece, né? Mas uma hora dessa algo deve acontecer para melhorar esse trâmite de portuário, que é muito ruim, muito fraco, nós estamos ainda na década de 80, precisamos evoluir, precisamos ser mais rápido e eficiente. E aí eu não tenho nada, mas eu falo que nós temos que pôr isso aí na iniciativa privada, não tem outra saída. Tanto fertilizante, defensivos, nós buscamos, vamos falar assim, a utilização disso aí é dentro de um rigor técnico muito, mas muito grande. Atualmente, eu vou citar, quantos minutos eu tenho? Já virou ali 0, mas eu vou ser bem rápido, tentar só mostrar para vocês alguma coisa que eu acho importante. Na agricultura, os defensivos, ele depois de 10 anos, ele cai a patente, e aí vem o genérico. E inundou de genérico a agricultura brasileira. E aí precisa de muito conhecimento para fazer com que entenda que aquele genérico realmente faz o mesmo que faz um produto original. Então, quimicamente, a gente tem que estar evoluindo muito dentro das
fazenda para entender o que você está fornecendo para o animal, para a planta, e tem entendimento disso muito forte. Então, é por isso que eu falo para vocês, nós temos que ter pessoas com muita qualidade, muita conhecimento, para vir trabalhar num setor que demanda um consumo de defensivo muito grande. É grande pela necessidade e o tamanho das áreas, né? Mas, no fundo, eu quero até dizer que hoje nós somos muito, mas muito fiscalizados por muitas entidades com a utilização de defensivos agrícolas. A gente, hoje o produtor rural é um dos indivíduos mais fiscalizado que até aqui com uma pessoa normal aqui dentro de uma cidade. Muito, para saber o que usa, onde usou, aonde está indo o produto, onde está sendo utilizado, se está usando na cultura correta. Então, é um sistema muito complexo e muito bem utilizado e fiscalizado, e a gente mostrando para eles que nós temos capacidade de fazer uma agricultura muito bem estável, produtiva e sustentável. Essa correção do solo, ela se faz também, a gente quando fala calcário, isso aí tem utilizado bastante dentro da nossa atividade. E a mecanização é uma coisa que, pela deficiência que nós temos de pessoas no trabalho, a robotização, a automação dessas máquinas, elas estão vindo muito forte aí. Antônio, eu vou deixar agora para o pessoal fazer questionamento, e eu tenho assim, estou aberto aí para conversar e mostrar assim o que a gente pode, e tem muito a crescer o país. Vocês podem confiar, a gente vai ser liderança, já é liderança em produção no PIB brasileiro. Nós só temos a crescer, é só não nos atrapalhar. É só isso que a gente pede. Não nos atrapalhe, deixe a gente trabalhar tranquilamente. A gente está recolhendo nossos impostos, fazendo tudo correto, mas não atrapalhe. Se não atrapalhar, a gente vai longe, mas muito longe mesmo. Muito bem. Nós tivemos aqui uma demonstração do que é o agro brasileiro, né? Todos deveriam ter acesso a essa informação, a população de uma forma geral. São duas empresas que adotam tecnologia avançada, né, e obtêm os resultados que nós vimos aqui, né? A tecnologia é o sucesso dessas duas empresas e do agro de uma forma geral. E duas empresas que adotam tecnologia e um berçário de inovação tecnológica, que é o SNESH, que vai desenvolvendo tecnologias de inovação também, para que possa ser incorporado ao processo de tecnologia, né? E, obviamente, tem que ter a capacitação, que lá também se faz, porque como o Pedro falou, o Inácio falou, sem a capacitação, a gente não consegue nada, a gente tem que levar a capacitação para o nosso produtor. E isso desmistifica, essa apresentação que vocês fizeram aqui, desmistifica completamente determinados conceitos que são vigentes em algumas áreas da sociedade, né, que acham que o agro é isso, o agro é assado, o agro desmata. Né? Eles não conhecem o que é o agro brasileiro. Eu não acredito que eles sejam pessoas de má fé que queiram mal para o Brasil. Eu acredito que eles não tenham o conhecimento do que é o agro brasileiro. E aí tem determinadas ideologias e eles embarcam naquela ideologia. Alguns deles estão lá na COP30 fazendo algumas arruaças. Mas a gente tem que continuar persistindo, como vocês persistiram durante 40 e 50 anos e tiveram sucesso. O agro é isso, o agro é tecnologia, o agro é inovação, o agro é sustentabilidade. O desafio que eu coloco para vocês é a interação entre a sua área de inovação,
a área de inovação do nosso berçário aqui no Rio de Janeiro, a capacitação que você necessita lá no Mato Grosso, com a capacitação que nós podemos oferecer através de determinadas instituições. E pergunto para quem está nos ouvindo aqui, não remotamente, porque é difícil, mas quem está aqui, se querem fazer algum questionamento e obter mais alguma informação sobre as apresentações que nós assistimos. Ficou todo mundo cansado, porque são 6h30 da tarde, o pessoal está cansado, depois de um dia grande de trabalho, dirigido ali pelo nosso mestre, né, José Augusto, presidente da AEB, que também é um lutador, um batalhador em prol da exportação brasileira. Então, eu agradeço a presença de todos os 3 panelistas, agradeço a presença de todos vocês e quem está nos assistindo remotamente também agradeço a presença. Ronaldo, agora com você. Muito obrigado aos participantes do 5º painel Agrotec e Comércio Exterior, Novas Fronteiras da Competitividade. Muito obrigado ao Pedro Terêncio, ao Inácio Modesto Filho, ao Leonardo Alvarenga, ao Antônio Melo Alvarenga. Professor, grande abraço.